Companheiros, bom dia. Boa tarde a todos. Estou aqui fechados. Vou falar aqui de um assunto que é muito importante sobre o conhecimento das pessoas. Nós precisamos educar sempre pessoas. Precisamos sempre informar as pessoas para que as pessoas saibam das verdades desconhecidas sobre vírus. E eu estou aqui sempre disponível para analisar e falarmos, interagirmos sobre vírus. É muita matéria minha que eu já falei, o que é o significado de vírus, o que é um vírus, como é que o vírus desenvolve, aonde que o vírus precisa para sobreviver. Tenho matérias sobre vírus que eu sempre falo. Mas há perguntas que algumas pessoas ainda fazem. Mas como é que é possível o senhor falar da cura se a matéria ou sobre a essência dos vírus, pela capacidade que o vírus apresenta, a mutação, que não é fácil curar o vírus porque ele sofre uma mutação. Mas é esta mutação que eu quero aqui especificar e explicar às pessoas que não é verdade enquanto falamos sobre matéria de mutação do vírus. O vírus não sofre mutação, ok? Deixe vossas mensagens, vossas perguntas, aí eu vou responder. O vírus não sofre mutação. Tire essa mentira na vossa consciência, na vossa cabeça. Leia virologia, né? Se tiver um especialista em virologia que mesmo estudou, na verdade, virologia, ele vai falar que o vírus não sofre mutação. O vírus é um elemento inerte. Quando falamos de um elemento inerte, que ele é incapaz de reproduzir por si só. Ok? Ele precisa de um processo, precisa de alguém que pode lhe transformar, que precisa que ele consiga sobreviver, que ele precisa de lhe colocar num local para ele poder viver muito tempo. Sem isso, se ele não tiver essa capacidade, ele não é, por si só, não é capaz de se reproduzir, não é capaz de se locomover, não é capaz de se desenvolver, não é capaz de, por si só, modificar o organismo sem ter um processo que lhe dê um avanço. E esse processo que estou a dizer que lhe dá avanço, que lhe dá força, é o organismo, ou seja, as células hospedeiras. Quando falamos de células hospedeiras, estamos a falar aquelas células que permitem que o vírus, quando se apousar aí, por exemplo, se infectar com aquilo, ele vai desenvolver. Ele precisa local para desenvolver. E se não houver esse local para desenvolver, o vírus é inerte, não tem capacidade. Não tem capacidade para fazer. Então, se ele é incapaz de se reproduzir só, ele não tem capacidade de desenvolver por si só. Logo, está a dizer que ele não pode sofrer mutação, porque ele não tem capacidade de modificar. Quando falamos mutação, estamos falando modificação. O ser humano modifica-se. Sofre mutação, sim, porque ele modifica, nasce, cresce, reproduz, enfim, porque ele vai modificar cada vez mais, vai sofrer mutação. No caso, mudança na voz, que é o crescimento. O homem, quando nasce, primeiro sofre o processo de recepção, no caso, primeiro vai engravidar sua filha ou seu filho, e aí vai sofrer o processo primeiro de desenvolver, depois vai nascer, quando nascer vai crescer, vai desenvolver e morrer. Esse todo o processo é processo de modificação e mutação, porque aí vai haver mudanças
do seu organismo, né? Vai haver mudança de voz, da pele, etc. E quando falamos de mutação, estamos a falar de modificação, conforme já fiz a referência. Mas como é que o organismo ou o vírus vem com esse tabu de dizer que o vírus tem sofrido mutação? Por quê? O vírus, para eles, acha que é a arma mais poderosa do mundo, é a arma com que qualquer pessoa, com qualquer químico, se criar esse vírus, ele consegue tirar bilhões e bilhões dos cofres dos estados a nível mundial. O que vai dizer? Ele é um vírus que sofre mutação. Está a dizer que então tu mesmo combater esse vírus não vais conseguir curar porque ele sofre modificação. Quer dizer, quando você colocar uma medicação nesse vírus, ele automaticamente vai se adaptando de uma forma que vai te obrigar que você tem que lhe dar outra medicação para poder lhe pôr. E isso é mentira. Não acontece. O vírus não consegue se modificar, não se modifica. Ele modifica o teu organismo. Como ele é um tóxico, ele é algo que destrói o seu organismo. Quando ele entra, vai destruir os seus órgãos. Ele vai destruir o fígado, vai destruir, vai provocando problemas de intestino, quer dizer, prisão de ventre, pode ficar 2, 4 dias sem defecar. Se defecar é uma fezezinha que sai, pronto, já acabou. Vai perder apetite, começar a destruir as suas células, porque ele é um tóxico que está dentro do organismo, e destruindo as células, conforme sempre digo, o seu corpo vai perder imunidade, vai perder força. E ao perdendo força, ele aí ganha consistência, o vírus vai ganhar consistência porque ele está conseguindo te destruir. A partir dessa destruição que o vírus vai fazendo no teu organismo, tu perde a capacidade imunológica, tu perdes uma substância e vai perdendo também assim a sua imunidade para sobreviver ou combater as infecções oportunistas que há de acontecer ou de aparecer no teu organismo. Então, a partir desse vírus, dessa incapacidade que ele vai criando, o teu organismo fica vulnerável a desenvolver patologias que você nunca pensou. Aí começa a aparecer tumores, cânceres, começa a aparecimento de emagrecimento, começa a ter cabelos, normalmente queda de cabelos, enfim, em todos os órgãos. A partir daí, você está a sofrer modificação, que nós podemos chamar mutação. O teu corpo está a sofrer mutação do seu estado normal para o anormal. É você que sofre modificação, que é a mutação, e não o vírus. Coloque isso nas vossas cabeças. É isso que acontece nos nossos organismos quando somos portadores de vírus. Quando nós somos atingidos por vírus, o nosso corpo que sofre modificação e não é o vírus que sofre mutação. Presta atenção. O teu organismo vai sofrer um processo de transformação do estado normal para anormal. Conforme já citei, vários órgãos que serão afetados para com que o vírus consiga desenvolver e te destruir mais. Várias formas que ele vai se manifestar no seu organismo. Há pessoas que têm problema de dor de cabeça constante, muito excesso de suor noturno. Excesso está a eliminar o quê? Está a eliminar consistência. Imagina quando a pessoa transpira muito, corre, está a perder energia. Então, é isso que o vírus faz. Vai te dar muito excesso de suor para tu perder energia, consistência. Vai te criar dificuldades, talvez em via respiratória, no caso, para falar nesse exemplo, por exemplo, o Covid, te destrói as vias respiratórias para tu perder consistência. Aí é você que está a sofrer e não o vírus que está a sofrer modificação. O teu organismo está a sofrer modificação e não o vírus. E toda essa modificação que vai ocorrer no seu organismo, o vírus vai encontrar vida, templo, lugar para sobreviver. Porque você aí perdeu a capacidade, ou os seus órgãos perdeu a capacidade para poder lutar contra os invasores ou contra o vírus que está aí presente.
E aí vem muitas complicações sobre o estado do ser humano, sobre o estado de saúde, sobre a forma natural que você vivia. Aí já vai viver limitações, quando dizer, come aquilo, já não come isso. Olha, para poder vencer isso, tem que fazer isso para fazer aquilo. Então, aí você sofreu modificação. Normalmente chama-se mutação. Isso é uma forma técnica para que as pessoas, alguns não conseguem, porque temos muitos homens ou pessoas que estão muito preguiçosos em pesquisar termos. Mutação, o que quer dizer isso? Para ele, disseram o vírus sofre mutação, para ele isso acabou. O vírus não sofre nenhuma mutação, o teu organismo é que sofre mutação. O teu organismo é que sofre modificação do seu estado normal para anormal. Então, o meu direito de hoje, eu queria esclarecer isso às pessoas que são muito fanáticos em defender vírus, que são muito fanáticos em defender que o vírus sofre mutação, porque ele não pode ter cura, porque ele tem um processo daquilo, assado, cozido. Não é verdade. Põe na vossa consciência. Por isso que eu chamo verdade desconhecida. São verdades que vocês não conhecem e eu procuro transmitir às pessoas, eu procuro falar às pessoas para que conheçam também essa verdade aí oculta. Eu gostaria que talvez nos ensino secundário, nas universidades, houvesse disciplinas de virologias para que as pessoas começassem a aprender mesmo de vírus a partir da base, que não seria uma forma de especialidade, né? Quem quer seguir virologia tem que escolher não. Seria mesmo nas cadeiras também das nossas faculdades, introduzir matérias que falam vírus para isso despertar pessoas. Mas não acontece porque se todos nós aprendermos sobre vírus, vamos conhecer muita coisa e vamos ter sem medo de vírus. Então o que acontece? Eles limitam-se. Se queres aprender vírus, então que você escolha a disciplina ou a especialidade de virologia. E assim vai dificultar as pessoas perceber sobre que vírus, como é que eles funcionam, o que é que eles fazem, né? O vírus fora do organismo, como é que ele reage? Nada. O vírus fora do organismo não reage nada mesmo, porque ele está fora do habitat. Se tu pegares um peixe do rio e lhe colocar a mais de 30 minutos fora da água, o vírus o peixe já não sobrevive, morre, porque você tirou do seu local, que é do seu habitat. Aí já não tem força. É como o vírus. Se o vírus você lhe tirar do teu organismo, se você resistir o teu organismo, regenerar o teu organismo, o vírus não resiste a nada. É mentira. Ele não vai sofrer modificação nenhuma, não vai haver mutação nenhuma, porque você equilibrou o teu estado imunológico, você equilibrou os seus órgãos e ele não tem capacidade. Então, o segredo do vírus é fortificar a sua imunidade, não permitir que os seus órgãos sejam destruídos por vírus e também não aceitar ciências que normalmente vêm para poder te colocar isso na sua cabeça e você aceitar aquilo. Porque nós só morremos hoje por ignorância. E a ignorância é inimigo de inteligência. Você quer aprender, não vá com a ignorância. Nunca vai aprender. Viva com os sábios e se torne sábios. E meu pai dizia: se você conviver com macaco, também um dia será macaco, porque só vai aprender a destruir e nunca vai aprender como construir, porque o macaco só destrói. Então, se você viver num ambiente que só te ensina a te destruir, só que te ensina apenas a fazer coisas negativas e não te crescer, tu nunca vai crescer. Então, precisamos conviver com pessoas e aprendermos com pessoas, porque nossas ciências não são estáticas, mas são dinâmicas. Todos os dias, todos os anos, todos os meses sofre alteração. É tipo o clima. É como a ciência. A ciência cada dia nasce. Aquelas mentiras que usavam no passado, hoje já não aceitamos. Nós queremos desenvolver ciências com atualizações do contexto atual e com prognóstico certo.
com o prognóstico certo. Então, meus caros amigos, meus seguidores, a minha matéria simples e curto hoje era para falar que o vírus não sofre mutação, mas quem sofre mutação é o ser humano, é o organismo, o teu corpo, o teu cérebro, porque o teu corpo desenvolve, reproduz e morre. Tem forma de como sobreviver, como limitar o teu organismo. Esse organismo que tem vida é que sofre modificação e não uma coisa que não tem vida que vai sofrer mutação. Não. Mutação é modificação. Modificação não vai ocorrer numa coisa inerte. Você, no teu organismo, que vai sofrer o processo de modificação. Para quem vive e sobrevive com vírus, conhece muito bem como é que o organismo da pessoa, depois de ter o vírus, qual é o processo, qual é o caminho que ele ocorre. Aí você vai ver que realmente essa matéria tem muito significado na sua vida, tem muito a ver e você vai procurar lutar contra esse vírus. Porque se você lutar contra esse vírus, acredito que essa forma de você pensar que ele sofre mutação e que é incapaz de ser curado, que é incapaz de libertar, de viver sem esse vírus, vai tirar a sua consciência. Então, liberta a sua consciência, liberta a sua mente, sem ignorância, sim, mas sim com inteligência. Yeah? O esperto e a inteligência nunca são iguais. Yeah? O esperto é aquele que acha que hoje ele faz tudo, com isso ele não vai me apanhar. Não, mas o inteligente, você vê que ele é calmo, mas ele é inteligente, consegue te descobrir facilmente. E ele consegue viver e sobreviver com normalidade que o esperto. Porque o esperto, para ele consegue aqui hoje, se eu tirar 2 milhões de kwanza, eu vou fugir para o Cunene, não vai me apanhar. Mentira. O inteligente sabe que se você me roubar alguma coisa hoje, eu consigo espalhar em todos os setores, em todas as áreas para poder te localizar. Porque ele é inteligente. Não vai com força, ele vai com inteligência e vai vencer e vai chegar. Por isso, caros amigos, meus seguidores, minhas seguidoras, a matéria de hoje era isso. O vírus não sofre mutação, mas quem sofre mutação é o corpo do ser humano, é o teu organismo que vai sofrer modificação, porque você tem um tóxico, porque você tem um invasor do seu organismo, automaticamente vai destruindo os seus órgãos, e destruindo os seus órgãos vai perder capacidade, e aí sofres a modificação, porque vais perder peso, já não vais comer constantemente, vai ficar com problema de insônia, vai ficar com problema de enfraquecimento das unhas, vai ter problema de furúnculos, vai ter câncer. Todo que é o sistema imunitário, ou aquele todos os órgãos que estava normal, volta a ser anormal. E aí você sofreu mutação e não o vírus que sofreu mutação. O teu organismo que sofreu mutação. Então, o meu obrigado para todos que estiverem direto. Felizmente não tinha perguntas e não tenho nenhuma pergunta aqui. Era o essencial que eu podia esclarecer a todos vocês. E quem é esperto então, ou quem é inteligente, tira então matéria suficiente sobre isso, reflita sobre isso e liberte a sua mente e viva mais tempo com conhecimento e que possamos vencer as doenças oportunistas, não esquecendo de ficar em casa. Estamos a viver numa fase muito difícil, uma fase que o mundo precisa vencer e que não é fácil. Então nós estamos aqui para chamar sempre a atenção. Somos fazedores de opinião, somos pessoas que estamos ligadas à saúde, queremos que todos nós saímos vivos nessa luta da pandemia do Covid-19, porque uma pandemia, isso é um vírus que não vai desaparecer daqui a 5 ou 6 meses, não. Isso é um vírus que vai sobreviver e vai ficar para o mundo todo agora. Ele vai viver daqui 10, 20, 15, até 50 anos, porque agora é pandemia. Quando uma doença é declarada pandemia, é uma doença permanente, vai permanecer sempre. Então, nós podemos ter cuidado, devemos cuidar uns aos outros, enfim, mas Deus vai nos cuidar e vamos conseguir sobreviver como nós estamos a sobreviver com outras patologias. O cuidado que deve permanecer em nós é alimentarmos e fortificarmos a nossa imunidade. Por isso,
Boa terça-feira para todos vocês. Deus nos una. O amor ao próximo, o carinho e a solidariedade reine em nós, para que possamos então ajudar os outros que nessa altura e nessa fase passam mal e não tenham qualquer coisa para vivermos. Mas para todos nós um forte abraço para todos vocês e que estejam sempre comigo. Partilhem sempre vídeos, ajudem algumas pessoas a despertarem conhecimento, as consciências que normalmente estão, como é que eu posso dizer, consciências sem capacidade de reflexão, vamos ajudando. Hoje você partilha um vídeo, vai despertar uma consciência, vai despertar uma vida, e essa vida que precisa mais viver tempo. Nosso objetivo, o meu objetivo, é despertar e ver pessoas a viverem saudavelmente, ok? Vamos morrer sim, não é porque com vírus, sem vírus não vamos morrer, não, vamos morrer sim, mas precisamos que vivamos o tempo suficiente que possa nos permitir mais anos de vida e assim vivermos, né, bem e saudável. Paz e amor, Deus esteja conosco e mais uma vez boa terça-feira para o povo angolano e não só, e todos os meus seguidores de todo o mundo e de todos os países.